Médio ofensivo Bruno Fernandes começou a jogar futebol nas escolas do Infesta, onde foi descoberto pelo Boa Vista quando tinha apenas 10 anos de idade. Fez toda a sua formação no Bessa, embora tenha sido emprestado ao Pasteleira quando era iniciado e juvenil de primeiro ano, uma política habitual na formação achadrazada visando manter os jogadores mais novos em atividade. Quando era júnior, chegou a ter um empresário que se deslocou ao Porto para avaliar o jogador, interessava ao Milan na altura, mas quem lhe encheu as medidas foi Bruno Fernandes, que na época seguinte foi colocado no Novara, que tinha acabado de descer à Série B de Itália e que pagou 40 mil euros pelo seu passe. Foi integrado na equipa sub-20 e a sua adaptação ao futebol italiano foi surpreendentemente rápida e no final dessa época foi mesmo contratado pela Udinese, que pagou 2,5 milhões de euros pelo seu passe, uma valorização espantosa numa altura em que se falou do interesse de outros clubes italianos. A partir daí torna-se presença assídua nas seleções jovens de Portugal e esteve em bom plano nos Jogos Olímpicos de 2016, pelo que no final dessa temporada, depois de 3 épocas como titular indiscutível na UDI, passou a representar a Sampdoria por empréstimo com opção de compra fixada em 6 milhões de euros, numa altura em que se chegou a falar no interesse do Futebol Clube do Porto. Sai de Génua com todas as qualidades de médio ofensivo, com boa técnica, grande visão de jogo e muito apetite pela baliza como rótulo, chegando a Portugal para ser anunciado como reforço do Sporting, que pagou 8,5 milhões de euros pelo seu passe. A Sampdoria assegura ainda o direito a 10% de uma mais-valia futura, tendo o jogador assinado por 5 temporadas, ficando blindado com uma cláusula de rescisão fixada nos 100 milhões de euros, a mais alta da história de Alvalade. É pouco tempo depois que se estreia pela Seleção A e faz uma grande época, sendo considerado pela Liga o melhor jogador do campeonato de 2017-2018. Acaba por ser um dos 9 futebolistas que apresentaram a rescisão unilateral do seu contrato com o Sporting na sequência do então ataque à academia. Apesar de só ter um ano de casa e ter várias propostas, nomeadamente do Benfica, que lhe oferecia condições financeiramente muito mais vantajosas, recuou na sua intenção de abandonar o clube e em julho de 2018 assinou um novo contrato com o Sporting com a validade de 5 temporadas. Depois da saída de Nani, assumiu a capitania da equipa e foi a grande figura da temporada, com 18 assistências e 32 golos, um recorde a nível das melhores ligas europeias no que diz respeito a um médio, o que lhe valeu ser mais uma vez eleito o melhor jogador da Liga NOS, isto para além de ter contribuído de forma decisiva para os triunfos do Sporting na Taça da Liga e na Taça de Portugal, ganhando ao mesmo tempo um lugar cativo na seleção nacional. Motiva assim a cobiça de grandes clubes europeus e os rumores sobre a sua transferência foram uma constante sempre que o mercado abria. Mas só em janeiro de 2020 é que finalmente se confirmou a saída de Bruno Fernandes para o United, que pagou um montante fixo de 55 milhões de euros, acrescido de um valor máximo variável de até 25 milhões, naquela que foi a maior transferência da história do Sporting e a segunda maior de sempre no futebol português.